A paz do Senhor, crianças, tudo bem com vocês? Vamos começar mais uma aula na nossa Escola Bíblica Dominical e esse trimestre estamos estudando Atos dos Apóstolos, amém? Vamos orar? Feche os olhinhos. Senhor Deus, santificado seja o teu nome, te agradecemos por mais esse dia. Obrigada pela nossa família, pela nossa saúde, pela nossa salvação. Abençoa a nossa aula de hoje. Te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. A nossa lição de hoje é a lição de número 7. Filipe prega para um etíope. O texto de referência está em Atos, capítulo 8, versículo 26 ao 40. E o texto do dia diz assim: Eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Atos, capítulo 8, versículo 37. Vamos repetir? Eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Atos, capítulo 8, versículo 37. Resumindo, todos os cristãos são chamados por Deus para anunciar a mensagem de salvação, incluindo eu e você. Nós fomos chamados por Deus para falar de Jesus às pessoas. Amém? Certo dia, Filipe, um dos 7 diáconos, recebeu uma ordem de Deus para seguir pelo caminho de Jerusalém até chegar a um lugar chamado Gaza. E ele, crianças, prontamente obedeceu. Ele, além de diácono, ele era evangelista, ele gostava também de pregar, de falar para as pessoas de Jesus. No caminho, Filipe viu um eunuco da Etiópia que voltava para o seu país. Esse homem era um alto funcionário das finanças da rainha da Etiópia. Ou seja, ele era uma pessoa importante, ele cuidava do dinheiro, das riquezas da rainha da Etiópia. O tesoureiro estava lendo no livro do profeta Isaías. Ele estava lendo em voz alta. Então o Espírito Santo falou com Filipe para que ele se aproximasse do carro. Quando Filipe chegou bem perto, perguntou ao tesoureiro se ele estava entendendo o que ele estava lendo, E ele respondeu que não, e também não tinha quem o explicasse para ele. Nesse momento, ele também convidou Filipe para subir em sua carruagem. Bom, o trecho que ele estava lendo, crianças, era esse. Ele foi maltratado, mas aguentou tudo humildemente e não disse uma só palavra. Ficou calado como um cordeiro que vai ser morto, como uma ovelha quando cortam sua lã. Foi preso, condenado e levado para ser morto, e ninguém se importou com o que ia acontecer com ele. Ele foi expulso do mundo dos vivos, foi morto por causa dos pecados do nosso povo. Isaías, capítulo 53, versículos 7 e 8. Então, o homem perguntou a Filipe: Filipe, de quem é? Me explique, por favor, de quem é que o profeta Isaías está falando aqui? É dele mesmo ou de outro profeta? De quem será que ele está falando? E aí, crianças? De quem será que o profeta Isaías estava falando ali naqueles versículos? E aí, crianças, descobriram de quem o profeta Isaías
estava falando aí, nesses versículos? Era sobre Jesus. Ele estava falando do sofrimento que ele iria passar, porque sabemos que Jesus veio ao mundo para nos salvar. E ele foi maltratado, ele foi crucificado. E Isaías estava falando sobre isso, sobre o sofrimento de Jesus. E Filipe estava explicando que Jesus passou por tudo isso para nos salvar, que era o plano perfeito de Deus, porque estávamos perdidos com os nossos pecados, estávamos condenados à morte. Mas aí Filipe falou que Jesus veio nos salvar. Aleluia! E durante o caminho, o tesoureiro avistou um rio, né? E perguntou se Filipe poderia batizá-lo. Porque dentro do coração do tesoureiro estava feliz com as palavras que Filipe tinha falado sobre Jesus. Filipe perguntou se realmente era aquilo que ele queria, se ele aceitava Jesus como Salvador. E ele falou que sim, que cria que Jesus, né? Eu creio que Jesus é o Filho de Deus. E Filipe pôde então batizá-lo nas águas. Amém, glórias a Deus. Se você também crê, se você já aceitou Jesus como Salvador, você também já pode ser batizado com o Espírito Santo, né? Aleluia! E também pode ser batizado nas águas. Glórias a Deus. Depois do batismo, o tesoureiro seguiu feliz da vida, né? Com Jesus no coração e foi para seu país, foi para sua casa. E o Espírito Santo levou Filipe para falar de Jesus em outros lugares, em outras cidades. E é isso que nós devemos fazer. Eu e você temos que anunciar a todos os lugares, a todas as pessoas sobre Jesus. Sabe? Lá na Bíblia está escrito que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha vida eterna. Tudo isso aí está escrito lá no Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 16. Temos que anunciar, porque é urgente, crianças. Sabe, Jesus está voltando e todas as pessoas precisam saber que Jesus é o Salvador. Então vamos falar de Jesus, vamos obedecer a Deus, vamos obedecer a ordem de Jesus, ide por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura, amém? Então vamos falar de Jesus. E assim terminamos a nossa aula de hoje. Que Deus os abençoe.